Nós somos privilegiados de estar aqui. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo lá no Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 1.
lugar, sendo conduzido por Ele a todo tempo. Nós nos cansamos, nós nos fadigamos, nós nos apressamos às vezes, mas nós não podemos esquecer que há um esconderijo à nossa espera a todo tempo. O nosso Deus, a todo momento na Bíblia, a palavra do Senhor, ela fala que Ele nos cobre. E no deserto, de dia Ele trazia a nuvem para guardar do sol, de noite Ele acendia a tocha para guardar do frio. E hoje nós chegamos aqui, me permita compartilhar com você, tão cansado. E eu creio que essa sensação não era só minha, era de todos. Nós chegamos tão cansados, tão abatidos aqui hoje, que nós estávamos literalmente sem forças. Aí eu falei, enquanto você passa a sua canção, deixa eu orar. Não que eu não tenha orado, querido, durante o dia, claro que eu orei. Mas nós chegamos aqui e nós precisávamos ser pegos no colo. E de repente você hoje precisa ser pego no colo por Ele. E deixa eu te dizer, Ele está nos braços abertos, esperando você deitar. Sempre haverá um esconderijo. E o Senhor me deu a direção de uma palavra tão simples que todo mundo conhece. Mas eu queria que nessa noite você não abrisse a sua Bíblia, que você não olhasse para mim, que você apenas fechasse os seus olhos e ouvisse. Eu vou pedir os meninos para tocar bem baixinho, mas eu gostaria que de fato você fechasse os seus olhos, que você olhasse para dentro de você nessa noite e que você entendesse que você é um filho muito amado por Ele e que não há, querido, situação que possa tirar a mão do Senhor de cima de você. Que não importa o nível da guerra que você está vivendo, Ele está com as mãos estendidas. A palavra do Senhor diz assim em Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do braço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal
Glorifica, Senhor, o teu nome nesse lugar.
segura a mão desse irmão que está do seu lado. Eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Ore pela vida desse irmão, dessa irmã. Ore pela família, pela casa, pelo trabalho. É tempo de aprender a usar aquilo que o Senhor nos delegou. Faça isso. Enquanto o louvor toca, ore por esse irmão da direita, pelo irmão da esquerda. Faça isso. Olhe no teu lugar. Comece a orar. Obrigado, Espírito Santo. Olhe, querido, ore. Erga tua voz. Levante tua voz com vontade. Consagramos ao Senhor, pertence ao Senhor e o maligno não toca. A exemplo disso, preste atenção. Eu estava tendo uns problemas lá em casa, em uma época, com vizinhos lá. E o negócio estava ficando um pouco desgastante. Eu peguei um óleo, consagrei, e eu fiz um risco no portão da minha casa. E falei para Deus, falei, Pai, na minha casa quem manda é o Senhor. Na minha casa eu não quero demônio. Na minha casa eu não aceito nada do inferno. Então hoje eu estou proibindo qualquer entidade de entrar na minha casa. Se chegar alguém aqui com a presença de demônios na vida dele, não vai entrar. Se a pessoa entrar, as entidades ficam. Caso contrário, não entra ninguém. Os dias se passaram, 2, 3 semanas depois, eu fechando a igreja, o telefone toca. Pastor, o senhor está vindo para casa? Eu falei, estou. Era uma vizinha minha, cristã também. Pastor, se o senhor puder, bem rápido, porque chegou uma menina, bateu no portão da casa do senhor e caiu para trás endemoniada. Está endemoniada no portão do senhor. E eu cheguei lá, estava lá no chão. Ou seja,
unção é feita para usar. Aquilo que Deus colocou na sua mão é feito para ser usado, não é para guardar. Você está entendendo o que eu estou falando? Lembra dos dons? Aquele que tem será dado, o que não tem será tirado. Então usa o que Deus te deu. Chegou a hora da igreja fazer a diferença. Chegou a hora da igreja fazer o papel que ela tem que fazer, que é ser igreja. Você entende isso? Deus colocou umas coisas no meu coração e você vai entender isso com o passar dos dias. Vai ser muito forte. Estou convicto disso. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. Pastora, pastor e eu vamos estender as mãos sobre o óleo. E nós vamos consagrar esse óleo a algo diferente. É uma unção de proteção. Eu creio que Deus irá te surpreender. A última unção que nós fizemos semelhante a essa. Pode abaixar sua mão só um pouquinho. O Wesley, eu acho que é o Wesley. Cadê o Wesley? Wesley está ali. O pai do Wesley sofreu um acidente. Um dia antes, ou uma semana antes, ele havia feito isso, fugiu o carro do pai. Eu trouxe aqui o pai e a mãe dele, e o vídeo do carro. Era impossível alguém sobreviver. O pai dele não teve nem morrer. Estou mentindo, Wesley? Você crê nisso? Então estenda as mãos para cá, vamos orar. Ore declarando a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre a nossa vida. O instrumento é o óleo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, cumprindo o propósito, Pai, no qual o Senhor determinou. Nós apresentamos, Pai, esse óleo e toda qualquer consagração nós anulamos agora. E nesse momento eu uso a minha fé, a fé de todos que estão aqui, em um único propósito, clamando por proteção em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus, a partir desse momento, esse não será um simples óleo, mas o sangue do Senhor. Eu peço, meu Deus, uma gota do teu sangue misturado, Pai, nesse óleo. E quando, Pai, o inferno vê esse óleo, verá o fogo consumidor do trono do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos ao Senhor. E o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Você pode aplaudir o Senhor? Segura aqui um pouquinho agora. Nós vamos fazer a mesma coisa. Aquelas pessoas que eu pedi semana passada que viesse à frente, que fez a unção, todos eles, vem aqui à frente de novo, por favor. Pastor Rob, você unge a mão deles para mim, por favor? Da mesma forma, como que a gente vai fazer? Eles vão descer, eles já sabem os pontos que eles vão. Eles vão ungir tudo, a coisa rápida, 3, 5 minutos. E a igreja se prostra, orando por eles. Pastor, eu não consigo ajoelhar, não tem problema. Deus conhece seu coração. Mas aquele que pode, se esforce. Se ajoelhe, apresente a igreja, apresente eles, apresente a sua família, a sua casa. E você será surpreendida por Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu preciso de mais um casal aqui, deixa eu ver. O Hugo, a pastora Adriana não veio? Acho que não veio, não. Pastora Joeli, está aqui, está embaixo.
aquilo que o Senhor, Pai, nos direcionou. Usa eles, Pai. Onde eles tocarem, será o Senhor tocando. Onde eles tocarem, será, Pai, marcado pelas mãos do Senhor. Pai, eu peço, unindo a minha fé com a fé da igreja, guarda a família deles, filhos, pais, irmãos, o cônjuge, o trabalho, tudo que é deles, ó Deus, nós entregamos em tuas mãos. E eu repreendo agora toda e qualquer retaliação. Não aceitamos retaliação alguma, pois a parte B de Lucas 10:19 nos diz que nenhum dano nos seria causado. A parte A desse mesmo versículo diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. E é por isso que este povo, esse exército, é levantado pelo Senhor para cumprir este propósito. E nós, como igreja, os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podem ir, gente. A igreja se prostra, quem pode, e continuamos em oração. Continue, querido, orando. Oramos por toda a liderança, pelos pastores. Oramos também pelas igrejas, nossas vizinhas aqui, que sejam agraciadas pelo Senhor, Pai. Visita-nos, Deus.
glorificando, exaltando o nome do Senhor. Manda a mão lá no alto, ele vai falar mais forte. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado, diga para ele que bom que você veio. Pode assentar, fica à vontade. Glória a Deus. Nós estamos em meio a um tema muito lindo, né? Que é restaurando seus sonhos. Quais os sonhos que você talvez deixou de lado? Talvez não acredita mais. Quais os sonhos que você, por algum motivo, deixou de acreditar ou investir? Investir em oração, investir em projeto, propósito. Obrigado, filho. Deus está trazendo de volta a vida dos seus sonhos. Você crê nisso? Nós já temos um testemunho lindo que eu queria contar hoje, contar domingo, contar na outra quarta. Mas a gente vai contar domingo. Amém? E em meio a essa campanha, eu liberei uma palavra sobre a vida do casal aqui. Na mesma semana se cumpriu. E aí veio do coração, né? Crer no Senhor Jesus para a salvação. Mas se você quer prosperar, crê no profeta. Porque a palavra não é do profeta, a palavra é do Senhor. E a palavra que é liberada, ela pode ser um decreto na sua vida. Amém? Domingo, vem com alegria, porque nós temos testemunho aí para a glória do Senhor. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem algumas pessoas, fica de pé por favor, vocês que estão nos visitando pela primeira vez. Tem um jovem aqui, uma moça ali atrás. Você vai receber no seu lugar pelo menos 3 abraços. Essa é a forma de dizer a você: seja bem-vindo. Você e sua família são presente de Deus para nós. Recebe meu abraço, pastor Altair, pastora Simone, toda a equipe. Somos gratos a Deus pela sua vida, amém? Se não deu 3 abraços, faz pirraça e você quer 3. Glória a Deus. Pode assentar, fica à vontade. Temos culto quarta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. Agora olha para o irmão que está do lado e fala assim: por enquanto. Muito em breve nós teremos 2 cultos aqui no domingo. Ah não, ninguém ouviu não, vou falar de novo. Muito em breve teremos 2 cultos aqui no domingo. Aplaude o aqui do Senhor. Glória a Deus. Me recordo de que quando nós fomos para remanescente, a oração que eu fiz foi: Pai, não nos deixa faltar alguma coisa que a gente já tem aqui. E esse é um projeto de Deus. Sempre que Ele te envia, é para algo além daquilo que você tem. Pegou isso? É para algo além daquilo que você tem. Então pode ter certeza que nós obedecemos e Ele vai nos dar algo além. E uma das coisas que eu não abro mão é de ter mais um culto no domingo. Pelo menos, né, nesse primeiro momento, mais um. Creio que bem breve a gente inaugura esse culto. Amém? Quem lembra do pastor Bruno? Glória a Deus, né? Pastor Bruno, ele enfrentou essa guerra toda aí. Hoje eu conversei muito com ele. Ele já está fazendo a quimioterapia. Já bateu um pouco por causa da quimioterapia. Mas hoje ele falou algo muito sério comigo. Na verdade, eu tenho aquilo como uma lavada de cara mesmo, sabe? Porque Deus, quando Ele quer, Ele lava, né, pastor? E ele falou para mim sobre descanso, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso descanso. Mas algo que ele falou para mim, mexeu muito, é que Deus ministrou no coração dele. E o segundo lugar, ele vai contar o testemunho dele, é aqui. Isso me alegrou muito. Ele já tem 12 convites, mas ele não vai em nenhum antes de vir aqui.
Eu me senti muito honrado. E isso é por você que orou, você que está orando. A igreja se moveu e ele está bem para a glória de Deus. Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor. Você crê que Deus vai falar com você hoje? Quando a gente recebe alguém de fora, principalmente alguém que já é conhecido e tem uma unção diferenciada, alguém que ama o que faz, já é gerado no coração da gente uma expectativa, sim ou não? Mas quando é gerado aqui dentro do nosso meio, e chega a um nível de ser um ministro já do altar, ministro da palavra, isso alegra ainda mais o coração da gente. E hoje quem vai ministrar me enche de orgulho e de alegria. É o Guilherme. Vem cá, filho, por favor. Me chama muita atenção porque ele mexe, eu vou no quarto dele, eu respeito muito todo mundo, mas às vezes eu chego entrando e eu vejo o Guilherme ajoelhado com a cabeça debaixo do travesseiro em oração. Não tem como ser diferente quando é assim. A humildade, a dependência tem que existir sempre. A oração, a vontade de crescer, o resto é com Deus. Eu estou muito alegre de passar o microfone para o Guilherme mais uma vez, a segunda vez que ele ministra. Eu tenho certeza que Deus vai ajudá-lo muito também. Estamos as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela vida do Guilherme. Usa ele com autoridade, com poder, ousadia. Antes dele ser meu filho aqui, ele é filho do Senhor. Então toma ele em tuas mãos e cumpre, Pai, através dele a vontade do Senhor. Como igreja nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Ele está balançando. O que está acontecendo? Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Ó, se vocês verem o microfone tremendo, minhas pernas, pode ficar tranquilo que Parkinson não é nervosismo, amém? Eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, mas vou ter que pegar aqui o papel, mais uma vez pela oportunidade. Primeiramente o Senhor me concedeu, e segundo o meu pai, né, nosso pastor, e quando meu pai me chamou para ministrar, ele me perguntou se eu queria ministrar dentro do tema ou fora do tema. Aí eu falei, já ministrei sobre sonhos uma vez, ministrei no encontro sobre sonhos, e então eu já tenho uma base. Aí ele falou assim, então tá bom, você ministra dentro do tema. Eu falei, beleza. Fui montar a administração, o Senhor mudou totalmente aquilo que eu já sabia do encontro, né? Então, teoricamente, ficou elas por elas. Amém? Gente, deixa eu só dar uma coisa aqui. O Data Show deu um probleminha na hora da oferta. Então, não, peraí. Não teve oferta. É porque eles me falaram que teve problema do Pix, mas não teve oferta. É porque ele teve problema, mas já consertou. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 37, versículo 18. Nós vamos ler sobre a história de José. José é alguém que eu me identifico muito porque ele foi um sonhador, né? Não só ele, mas inúmeros personagens bíblicos, e eu me assemelho muito com ele porque eu tenho vários sonhos. Tem alguém aqui que é sonhador nessa noite? Aleluia! Amém? Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, está ali no show também. Gênesis 37, versículo 18. Diz assim: de onde eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram. Pega essa palavra aí. Conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem
o grande sonhador. Amém? José ele era conhecido pelos seus sonhos. E a família de José, os irmãos de José, conspiraram contra ele. No seu sonho, você vai ter inúmeros tipos de conspirações para o seu sonho, conspirações internas, externas, demoníacas. Tem conspirações a favor de você, que são as conspirações divinas. Mas vamos falar aqui da conspiração externa. José ele teve uma conspiração externa, que foi a família dele contra ele. Você tem um sonho, talvez, de se tornar um grande homem de Deus, mas é alguém que fala para você que você não é capaz. No caso de José, jogaram ele no calabouço, ele foi preso, queriam matá-lo. E Guilherme, como que eu posso vencer uma conspiração externa? A palavra é ficando em silêncio. O que José fez com os irmãos dele? Alguém sabe falar? Ninguém sabe? Ele não fez nada. O que Davi fez com os irmãos dele, que também conspiraram contra ele? Não igual José, claro. Mas, eu ia te chamar agora, só que eu esqueci, tá? Nervosismo, mas isso aí. Mas eu ia te chamar agora, porque a gente está aqui todo mundo que merece também. Davi também, os irmãos dele conspiraram contra ele. Não como José, mas também conspiraram. Mas a conspiração externa, nós vencemos ela ficando em silêncio. O que Davi fez com os irmãos dele? Nada. O que José fez com os irmãos dele? Nada. Quando tiver uma conspiração externa, querendo barrar o seu sonho, querendo barrar aquilo que Deus tem para você, fique em silêncio. Mas nós também temos aquela conspiração interna. Não, eu não sou capaz. Imagina José chegando para Deus e falando: não, Deus, eu não fiz faculdade de administração, como é que eu vou administrar esse povo? Não. Aí José chegou: ó Deus, beleza, eu até quero ser governador, sabe? Mas sabe aquele problema lá da túnica colorida? Vamos resolver aquilo. Deus está querendo te colocar no trono e você preocupado com o problema de túnica do passado. Querido, Deus tem algo para você. O seu sonho, ele é especial para Deus. Ele tem prazer em realizar o seu sonho. Nós vamos ter dois tipos de sonho: aquele sonho que é nosso e aquele sonho que é de Deus. Qual o sonho que é meu? Eu tenho um sonho de conquistar uma casa. Tenho um sonho, sei lá, de tirar uma carteira, fazer uma faculdade. Alguns vão dizer que isso não é nem sonho, alguns vão dizer que isso é objetivo. Mas eu digo sim que isso é um sonho, mas é um sonho material. Mas o sonho de Deus para você é primeiramente, o que é o sonho? Eu anotei aqui, que eu vi uma ministração. O sonho é algo que Deus colocou no seu coração, que aponta o futuro, que não se realiza sem a manifestação e a intervenção divina. E quando realizado, todo mundo ganha. Ou seja, como eu sei que o sonho é meu, ou se o sonho é de Deus? Se o sonho é meu, ele é benéfico só para mim. Se o sonho é de Deus, ele é benéfico para todo mundo. O sonho de José fez ele ficar rico? Fez. Fez ele ter autoridade no Egito? Fez. Mas isso foi só uma consequência dele ter alimentado toda uma geração. Querido, Martin Luther King. Todo mundo aqui conhece Martin Luther King? Martin Luther King, ele foi um homem, acho que aproximadamente em 1940 que ele viveu por essas bandas aí, não vou lembrar certo não. Mas ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Que negros e brancos caminhassem juntos. Que eles não fossem... me fugiu a palavra? Esqueci a palavra. Mas que eles não escolhessem as pessoas, discernissem as pessoas pela cor da pele, mas pelo caráter. Esse era o sonho de Martin Lutero. E o sonho dele foi realizado. Hoje os negros podem votar. Hoje os negros usam o mesmo banheiro que os brancos, o que antes era separado. Ou seja, o sonho de um homem realizado muda toda uma geração. Querido, e o nosso sonho, ele não tem somente a ver com você. Ele tem sim a ver com você,
Mas na verdade, a maior beneficência do nosso sonho é com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho o sonho de ser alguém muito usado por Deus. E eu creio que esse sonho é de Deus para mim. Sonho de orar e pessoas serem curadas. Sonho de orar e libertar pessoas. Mas eu também tenho sonhos materiais. Eu tenho o sonho de um dia ser um grande tecladista. Eu sou apenas um aprendiz ainda. Tenho o sonho de ser um grande tecladista. Eu tenho o sonho de formar minha faculdade. Só que, às vezes, você pode sentir medo. Por quê? O sonho de Deus, ele tem um propósito. Você concorda comigo? O sonho de Deus, ele vai levar a um propósito. E às vezes você tem medo desse propósito. Guilherme, eu quero ser alguém usado por Deus, mas não sei, eu tenho medo de subir no altar, eu tenho medo de orar para alguém, eu tenho medo de, não sei, algum medo que você tem. Mas pega essa chave que eu vou te passar. Jesus, uma coisa que Jesus fez para enfrentar o medo dele. Qual é a profissão de Jesus mesmo? Carpinteiro. O que um carpinteiro usa? Martelo, madeira, prego. E Jesus foi um carpinteiro. Em toda a sua história, em todos os dias da sua vida, ele trabalhava com carpintaria. O que isso é? Todos os dias ele trabalhou com aquilo que um dia iria matar. A crucificação, o que foi? Madeira, prego e martelo. Com o que Jesus trabalhou todos os dias da sua vida? Madeira, prego, martelo. Aí você pode me falar, Guilherme, está me falando que Jesus não sentiu medo? Claro que ele sentiu. A Bíblia vai falar da angústia que ele sentiu quando ele estava no Getsemane. Vai falar que dos poros dele saiu sangue, querido. A angústia que ele sentiu não foi pela crucificação, não foi pelo propósito, mas foi porque pela primeira vez na história o pai e o filho estariam separados. Jesus não estava com medo da crucificação. Ele não queria a separação. Em todo momento da Bíblia, você vai ver Jesus chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Mas o meu Pai que estás no céu. Eu não faço nada daquilo que eu não vi meu Pai fazer. Todos os momentos ele chama Deus de Pai. Mas no momento em que ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai, ele chama Deus de Deus para que eu e para que você pudesse me chamar Deus de Pai. Aleluia. Querido, Deus sofreu com a perda de um filho para que eu e para que você não sofrêssemos com a ausência de um Pai. Querido, lá em Salmos, deixa eu só conferir aqui que eu não lembro a base. Salmos 40, 29. Só um minutinho. Salmos 40, 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Querido, Deus não somente possui vigor, mas Ele dá vigor ao seu povo. O critério para receber o vigor de Deus não é ter virtude, mas é esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor terão em Deus uma fonte de vigor inesgotável. Seguindo o texto vai dizer: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Querido, se você esperar no Senhor, se você confiar no Senhor, se você crer no Senhor, você vai alcançar o seu sonho. Você vai alcançar o propósito que Deus tem para você. Mas para isso, você tem que querer. Querido, eu quero que o sonho de Deus realize para mim, mas eu tenho sonhos meus.
Mas se for necessário, eu vou abandonar os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Você quer viver os sonhos de Deus, mas às vezes é necessário você abandonar o seu. Se for necessário, as duas formas, não tem como. Ou você abandona e escolhe viver os sonhos de Deus, ou você não vive os sonhos de Deus e tenta viver o seu sozinho. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar, como eu disse, eu tenho vários sonhos meus. Mas se for necessário, eu abrirei mão deles. E você pode pensar que eu estou num processo. Eu sei que eu vou alcançar os meus sonhos, mas eu estou num processo. E esse processo está difícil. Eu não sei se eu vou suportar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está vivendo um processo, esse processo já faz parte da promessa. O processo não é um caminho que vai te levar até a promessa. Ele já faz parte da promessa. Se você está pisando no processo, parabéns, você está vivendo a promessa. Querido, a prisão de José não foi um caminho para levá-lo como governador. Ela já fazia parte da promessa dele ser o governador. Por quê? Porque o sonho que ele interpretou foi na prisão. E após aquilo, que fez ele tornar um governador? Interpretar o sonho de Faraó. Ou seja, já fazia parte da promessa. A crise que você está passando, ela já faz parte da promessa. Mas você tem que crer, você tem que esperar no Senhor. Espere, confie, e como águia você vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, aleluia. Você que pode voar aqui no Senhor. Querido, eu vi uma vez, a gente ainda estava na aliança, e a gente teve uma conferência de homens. Eu tinha aproximadamente, acho que eu tinha 15 anos, não lembro. Eu sei que ela era de 15 para cima, mas eu não lembro se eu estava com... Não, estava com 15. E aí, em certo momento daquela conferência, eles separaram. Eu só não lembro se eles separaram os mais novos dos mais velhos, ou se eles separaram os casados dos solteiros. Eu não lembro qual foi a separação, mas eu sei que eles separaram, e um grupo, que era o meu, fomos para uma sala, e o pastor que estava lá, não me lembro o nome, se eu ver ele hoje talvez não vou nem reconhecer, porque tem muito tempo, mas uma história que ele contou, eu não esqueci. Eu acho que meu pai já até contou essa história aqui, mas aí vocês escutam de novo. E quem nunca escutou, primeira vez. Ele conta, esse pastor ele já foi em vários países, e ele foi na Holanda. Ele ia lá, pregava a palavra em alguns países lá. E aí na Holanda ele estava num hotel. E aí no quarto do lado tinha um senhor, ele deixava a porta aberta. E ele viu esse senhor aproximadamente 6, 7 horas da noite. Viu ele ajoelhado, orando. Só que o senhor orava na língua dele. O pastor não conseguia entender, mas viu ele orando. Esse pastor foi para o culto, no qual ele iria ministrar. Quando ele voltou, isso se eu não me engano, não vou recordar direitinho, mas acho que era aproximadamente 11h30 da noite. Ele volta, olha para o senhor no quarto, o senhor está na mesma posição, de joelhos e orando. E aí ele perguntou para o rapaz que era o guia deles lá, né? Falou com ele assim: o que esse senhor está orando esse tempo todo? Aí o rapaz falou para ele: eu vou te contar, mas antes eu vou te contar a história dele. Esse senhor tem mais de 90 anos, ele falou a idade, mas eu não vou lembrar a idade dele ao certo, mas eu sei que é mais de 90 anos. Ele tinha mais de 90 anos e ele falou que ele viveu em um dos campos de concentração do nazismo. E aí, no campo de concentração, quando ele foi libertado, era ele e a família dele, que estavam no campo. Quando ele foi libertado, eles pegaram a esposa dele, a filha dele, amarraram numa árvore, mataram na frente dele e furaram os olhos dele. Ou seja, a última cena que ele tinha na cabeça era da família dele sendo morta. E aí, ele falou: tá, essa é a história dele. Agora eu vou te falar o que ele está orando.
essa tem sido a base da oração dele todos os dias. Com mais de 90 anos ele dizia: Senhor, eu estou fraco como o pó da terra, mas se o Senhor quiser, pode me usar. Ele estava declarando para o Senhor que ele estava disposto a viver os sonhos do Senhor. Com mais de 90 anos de idade, ele estava disposto a viver os sonhos de Deus. Querido, eu tenho vários sonhos e alguns dias para trás aconteceram algumas coisas, né? Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um curso pré-técnico para entrar em uma escola pré-técnica no ensino médio. Fiz o curso durante um ano, fiz 2 provas de 2 escolas diferentes, não passei em nenhuma. Fiquei triste, mas percebi que eu não tinha estudado o suficiente. E se eu só entregar os meus sonhos materiais na mão de Deus e não fazer nada, eles não vão chegar até mim. E aí eu não passei naquelas provas. E aí minha mãe falou comigo assim: não, você não passou, beleza, mas quando você estiver no 3º ano do ensino médio, você volta, faz o pré-ENEM, você faz o ENEM para você entrar na faculdade. Falei, beleza. Ano passado, entrei no 3º ano, fui pro curso. O curso começava em fevereiro. Comecei aproximadamente em março. A Thaís, minha irmã, chega para mim na minha casa e fala assim: Ki, por que você não faz a prova do bombeiro? Falei, a prova do bombeiro? Ela é bem remunerado, a carga horária não é tão puxada, você vai ter uma certa autoridade, porque é um militar. Aí eu pensei, eu nunca tive vontade de ser militar. Sempre eu pensava, desde pequeno, que se eu fosse ser um militar, seria ser bombeiro, mas eu não tinha vontade. Mas a Thaís falou isso, eu falei, vou pesquisar. Comecei a pesquisar e comecei a me apaixonar por aquilo. Comecei a seguir várias páginas no Instagram, consegui número de bombeiros, entrei em grupos de bombeiros. E aí, falei, tá, vou fazer o ENEM, mas o ENEM vai ser o meu plano B. Aí então eu continuei no curso, né, do pré-ENEM, mas pensando no bombeiro. Fiz a minha inscrição para o bombeiro, a prova era depois do ENEM. Fiz o ENEM, era primeiro, né? Saiu o gabarito. Vi o gabarito do ENEM e falei, meu Deus, minha nota não vai ser boa. Aí já falei com meus pais, ele tá aí, minha nota do ENEM, não sei não. Eu tinha visto só o gabarito, a nota sai bem depois. Aí, beleza, falei, tá, mas meu plano A é bombeiro. Continuei estudando, continuei batalhando, fiquei até de madrugada estudando. Teve dia que meus pais foram dar atendimento, chegaram em casa, eu estava dormindo em cima das apostilas, porque estudando eu acabei dormindo. E aí fui fazer a prova do bombeiro. Fiz a prova do bombeiro. Na hora que eu cheguei, a minha irmã fez também, e eu estava comentando com ela, eu achei a prova tranquila. Eu acho que vai dar. Cheguei aqui na igreja, um pouco depois sai o gabarito. Eu vou conferir o gabarito, acho que não vai dar. Aí me entristeci, falei com a minha mãe assim, mãe, acho que o bombeiro também esse ano não vai não. Ela falou assim, por quê? Eu falei, minha nota foi muito baixa. Aí ela falou assim, mas tem chance? Falei, se anular pelo menos 2 questões que eu tenho errado, vai subir minha nota, cada questão vale 2 pontos. Vai subir minha nota 4 pontos. Aí eu tenho uma pequena chance. Não muito, porque subiria de todo mundo, mas eu tenho uma pequena chance. Ela falou comigo, então espera e confia em Deus. Aí eu esperei e saiu o resultado. De 22 mil pessoas que fizeram a prova, 919 passaram. E eu estava em 914. Faltando 5 pessoas para eu não passar. Eu passei. Eu vim aqui e falei, mãe, pai, tá aí escrito. Eu vi todo mundo falei, passei no bombeiro. Isso não é mentira. Porque diferente de José, a conspiração externa que ele tinha era contra ele. Aqui eu tinha
passei. Só que são 5 etapas. Eu passei na primeira. Falei, a próxima etapa é a redação. Tenho que ter ido bem na redação. Pensei, eu acho que eu fui bem. Saiu a nota do Enem primeiro do que a nota da redação do bombeiro. Vi a nota da redação do Enem. Falei, nossa, fui mal. Na redação. Usei o mesmo modelo do bombeiro. Falei, pronto, vou ir mal no bombeiro também. Cheguei, saiu a nota da redação do bombeiro. 50 pontos que valia. Eu tirei 44. Aí eu vi, eu falei, meu Deus, eu fui bem. Para mim passar dessa segunda etapa, eu estava em 914. Eu precisava subir no mínimo 200 colocações. No mínimo eu tinha que estar em 728, no mínimo. Porque soma as duas notas e sobe as colocações. Pensei, no mínimo eu tenho que estar em 728. Na hora que eu vi minha nota, eu falei, não sei se vai subir, acredito que vai. Quando saiu o resultado por completo, eu não subi 200 colocações. Eu subi 400 colocações. De 914, eu fui lá para 577. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Eu falei, se eu for reprovado agora, eu já estou feliz. Porque eu conheço inúmeras pessoas que nem na primeira fase passaram, fizeram inúmeras provas. Eu na primeira passei nas 2 primeiras fases. Falei, tá, agora eu tenho TAF, teste de aptidão física. Eu corria desde março do ano passado. O curso que eu fazia, eu voltava lá do Barreiro até a minha casa, ali em Jatobá, correndo, corria 5 km todo dia. Aí entrei na academia, comecei a fazer os exercícios para o teste, só que no teste também tinha natação. Eu comecei a fazer natação 1 mês antes. Eu sabia não afogar, nadar é outra história. Aí eu comecei a fazer a natação, e aí cheguei lá no TAF, acordei 4 horas da manhã, nervoso, porque era lá no Prado, fui pro TAF, corri. Beleza, corri, fui bem na corrida, minha nota foi boa. Fiz abdominal, fui bem na abdominal. Fiz barra, que era o que eu estava com medo, fechei barra. Fiz o Shadowrun, que é um teste de agilidade. Fui bem, a minha nota foi a maior da minha turma. Fui para natação. Oh, querido. Ele já está rindo ali, olha ele. Querido, eu tinha que nadar 50 metros. Não podia parar. Tinha que ir e voltar. Por cima tinha 25 metros. Era ir e voltar. Fui. Parecia que eu não chegava no outro lado. Cheguei, voltei. Parecia que não chegava no outro lado também. Olhei. O meu coração queria que a minha perna batesse, mas a minha perna falou, não vou não. Ela ficou assim, ó. Aí, eu não consegui. Eu nadei de 50, eu nadei aproximadamente 42 metros. Jogando por alto porque eu não medi, foi no olho. Nadando 42 metros, eu parei. E naquele momento passou um flash na minha cabeça. Eu treinando desde março, estudando desde fevereiro. E eu não passo por causa de 8 metros. Eu nadei 42 aproximadamente e não passei por causa de 8 metros. E ali eu fiquei triste. Eu me entristeci. Estava conversando com a galera lá que eu conheci no dia. Eles falaram, nossa cara, você não conseguiu tudo. Eu falei, mas ano que vem eu estou aqui de novo. E aí, querido, no momento em que eu saí, eu falei com minha mãe, mandei mensagem, porque lá dentro eu não podia ter telefone, então eu só mandei mensagem, falei, mãe, fui reprovado. Mandei mensagem para Thaís, falei, Thaís, fui reprovado. A Thaís naquele momento, ela ligou para minha mãe chorando, porque eu tinha sido reprovado, ela ligou para minha mãe chorando. Querido, me deu vontade de chorar, deu, mas eu não chorei. Mas talvez porque ela estava um monte de gente, eu pensei, não vou chorar aqui. Fui embora também, já tinha acostumado, falei, agora não choro mais não. A Thaís ligou para minha mãe chorando, querido. E por mais que naquele momento tenha sido uma tristeza para mim, eu fiquei feliz. Porque as pessoas que estavam do meu lado estavam sonhando comigo. E aí eu fui embora. Nesse dia eu estava conversando com o Matheus também no telefone, expliquei para ele que eu tinha sido eliminado.
E aí ele falou, você ficou triste? Falei, cara, triste eu fiquei, mas isso não vai nada. Querido, eu entrei no ambiente militar e eu me apaixonei pelo militarismo. E aí aquilo me deu gás para querer ser novamente não, porque eu não sou, né? Mas querer tentar de novo ser um militar. E aí, querido, só que depois disso eu pensei, será que isso é o que Deus quer para mim? Eu ainda quero fazer a prova, só que se for necessário, se Deus virar para mim e falar, não é para você, eu não quero isso para você, eu vou falar, amém, Senhor, eu abandono, eu vou porque o Senhor quiser para mim. E aí, eu deixei o bombeiro, pensei, tá, fui eliminado, vou focar nas outras coisas. Peguei minha nota do Enem, não foi lá essas coisas. A minha média foi 650 pontos. Joguei no SISU. O SISU é para mim concorrer a faculdades públicas. Tentei faculdades públicas, não consegui. Falei, minha vida, para isso, fazer prova da seleção derrota. Aí joguei no ProUni depois. O ProUni é para tentar bolsa em faculdade particular. Minha primeira opção, fazer uma faculdade de sistema de informação com 100% de bolsa. Minha segunda opção, fazer ADS, análise e desenvolvimento de sistemas com 50% de bolsa. Resultado, não consegui nenhuma das duas. Mas ainda tinha a lista de espera. Coloquei meu nome na lista de espera para sistema de informação, porque era a única que tinha. A segunda que eu tentei, que era a ADS, não tinha vaga para a lista de espera. Coloquei meu nome na lista de espera. Aí, não sei se foi 50 pessoas ou 500, eu não lembro se era 50 ou 500, mas eu sei que era um 5. Eu fiquei em 8º lugar. Eram 4 bolsas. Eu fiquei em 8º lugar. 2 bolsas foram para os 2 primeiros lugares. O 3º lugar, faltou informação quando ele foi entregar os documentos. Fora. Passou para o 4º. O 4º lugar tinha sido aceito na primeira opção do curso dele. Aquela era a segunda. Fora, foi para o primeiro. O 5º lugar tinha sido aceito na primeira opção de curso. Fora. O 6º lugar, faltou documento. Fora. Eu era o 8º. Na lista de espera, só tem um na minha frente, eu sou o 2º concorrendo a 100% de bolsa. Amanhã eu estou indo na faculdade entregar os meus documentos, porque se ele não tiver, é minha. Eu tenho 100% de bolsa. Estou garantido? Não. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam, os que confiam, os que creem, fora. Querido, e eu vendo algumas ministrações, gosto muito de alguns pastores, e aí eu estava vendo algumas ministrações para ter uma inspiração. E eu vi uma ministração do Vivadas, né, mas vi uma em específico do David Leonardo. Creio que a maioria conhece ele. E aí ele dizia assim que uma vez ele estava com a mãe dele, e eles passaram em frente ao cemitério, e a mãe dele falou com ele: filho, este é o lugar onde tem mais sonhos enterrados. Lá tem advogados que nunca advogaram, tem médicos que nunca operaram, que nunca deram atendimento a ninguém, tem engenheiros que não tiveram oportunidade de fazer um cálculo de engenharia, tem pais que não cuidaram dos seus filhos, tem filhos que não tiveram a oportunidade de viver com seus pais. O cemitério é o lugar onde tem mais sonhos enterrados. Mas talvez você enterrou o seu sonho. Talvez tenha um sonho aí que você pode falar: Guilherme, eu não consigo mais, eu desisti desse sonho. E o Senhor diz para você hoje que Ele irá restaurar o seu sonho. Mas você tem que crer, querido, você tem que ter fé. Querido, se você perder
perdeu nada. Amém. Fica de pé no seu lugar. Querido, eu queria orar com você, mas antes, uma coisa que eu aprendi, porque quando nós vamos ministrar, você ainda vai ter a oportunidade de estar aqui, aqueles que já não tiveram, né? Vários tiveram, mas você ainda vai estar aqui no meu lugar. Uma coisa que eu aprendi montando essa ministração é ter dependência em Deus, não só para os nossos sonhos, para os nossos sonhos sim, também, né? Mas para tudo na nossa vida. Eu comentei com o Clay, ele ministrou semana passada, eu falei, tenho muita dificuldade de colocar as coisas no papel. E aí eu fui montar minha ministração, escrevi 3 páginas, para quem tem dificuldade, acho que. Aí imprimi elas, coloquei aqui. Eu passava aqui e dava uma olhada, mas não conseguia ler. Li poucas coisas, passei a folha aqui para tentar depois relembrar, caso eu esquecesse, mas não consegui ler o que estava aqui, a não ser aquilo que eu já tinha programado que eu iria ler, que era o que eu deixei ajeitado aqui. Isso é dependência. O seu sonho, querido, se você depender de Deus, ele vai se realizar. Basta você querer. Sansão. Qual que é o propósito de Sansão? Destruir os filisteus. Só que em um certo momento ele resolveu abrir mão. Ele foi tratado como lixo, arrancaram os olhos dele, faziam dele como a palavra, mas palhaço, fazer dele de palhaço, fazer dele de escravo naquele lugar. E no final da vida dele, em 2 colunas, ele se arrependeu e pediu a Deus mais uma chance. Deus deu essa chance e ele cumpriu o propósito dele. Deus pode estar te dando uma última chance para você cumprir o seu propósito. Naquele momento que ele cumpriu o propósito, a Bíblia vai falar que foi o momento em que ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Naquele momento, o propósito dele, ainda que ele morresse junto, mas o propósito dele foi, nossa, faltou a palavra agora, realizado. O propósito dele realizou. O sonho que Cristo tinha para ele foi realizado. E nesse momento, o louvor vai tocar. Meu tempo já estourou aqui, mas eu queria vou te dar 1 minuto para você pensar aí no sonho que você tem, que você quer que o Senhor restaure. E nós vamos orar, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Comece a pensar, trazer à sua memória aquele sonho que você desistiu. Aquele sonho que talvez o Senhor colocou no seu coração e você disse que não queria. Começa a orar, começa a pensar. A porta da casa mais
que você desistiu. Talvez aquele sonho que Deus colocou para você e você desistiu. Não vou chamar para vir aqui na frente, nem nada, mas eu queria que você colocasse a mão na sua barriga. Você que teve um sonho, que em algum momento você desistiu desse sonho. Querido, se você não acredita em ato profético, não faça. Não acredite, não faça. Não precisa. Mas se você crê, em algum momento isso aconteceu, coloca a mão na sua barriga. Nós vamos orar. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a tua igreja em tuas mãos. Ó Pai, aquelas pessoas que com um ato profético colocaram a mão na sua barriga, eu peço que o Senhor gere novamente, que o Senhor gere sonhos. Ó Pai, que seja aquele sonho material que ele desistiu e que não impediria a tua obra. Ó Pai, que seja aquele sonho que o Senhor colocou para eles. Eu peço que o Senhor gere, ó Pai, gere agora, Espírito Santo, sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que já desistiram, falaram, para mim não tem mais jeito, eu estou velho, eu não consigo mais, eu não sou capaz. Você é capaz sim. Espírito Santo de Deus, coloque ânimo, coloque vontade, gere novamente o sonho na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém? Queridos, já vou encerrar. Eu queria só fazer mais uma oração. Pode vir. Vou fazer só mais uma oração para a gente encerrar, amém? Mais uma vez, você crê no profético? Agora só você que está disposto, se for necessário, abrir mão do seu sonho para viver o sonho de Deus. Guilherme, eu estou disposto. Não faça. Só você que está disposto. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, eu coloco cada pessoa que colocou a mão, Espírito Santo, em seu coração. Espírito Santo, eu peço, ó Pai, que o sonho que o Senhor colocou para eles venha se realizar. Ó Pai, que se necessário for, eles venham abrir mão daquele sonho, Espírito Santo, material que não é do Senhor, para viver o sonho que o Senhor tem para eles. Assim como José foi um governador, assim como Daniel que foi um governador, assim como Davi que foi um rei, assim como o propósito de Jesus, Espírito Santo, que era morrer por nós. Eu coloco a tua igreja em tuas mãos. Eles estão dispostos, ó Pai, a viver o sonho do Senhor para eles. Então, Espírito Santo, eu te peço, eu uno a minha fé com a fé da igreja para que o sonho do Senhor se realize na vida de todos nós. Amém? Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram. Glória a Deus. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor. Querido, existem formas de trabalhar. E uma delas é trabalhar você para que nunca haja exaltação. E uma das coisas que, em uma das conversas que eu tive com a mulher, eu falei para ele: o homem de Deus dificilmente ele vai atingir os objetivos dele na primeira tentativa. Lembra disso? Eu falei isso para ele: o homem de Deus dificilmente na primeira tentativa ele atinge os objetivos dele. Eu sabia que ele ia perguntar por quê. Eu disse: é para tratar a gente. Porque se a gente chega
na primeira tentativa, o risco de se achar é muito grande. Deus não quer te dar nada para depois ter que tirar. Ele quer te dar para você crescer e para que você dê a outros. A primeira coisa que o Senhor tem que plantar em nós é humildade. E em todo momento não vi Guilherme questionando Deus, mas se alegrando em todos os momentos da reprovação. Isso é um sinal de que está aceitando o tratamento de Deus. E quem aceita o tratamento de Deus vai atingir lugares que outras pessoas não vão atingir. Receba o tratamento de Deus, o ensinamento de Deus com alegria. E muito longe o Senhor te leva. Mais uma vez, aplauda o Senhor. Se assente aí, vou te dar a oportunidade para você dizimar, para você ofertar na casa do Senhor. Mateus, coloca, por favor, diz na oferta. Dizime a oferta com alegria. Faça isso com gratidão no teu coração. Se você precisa de um envelope, levante uma das mãos. Os consolidadores vão fazer chegar até você. Permaneça com a mão levantada até que eles possam chegar até você. Se você quiser fazer transferência, o Pix está ali. Temos dois Pix, um no telefone, o outro é o CNPJ, ambos da igreja. Faça com alegria, com gratidão. Isso também é sonho de Deus. A fidelidade de mim e sua é algo que o coração do Senhor almeja. Você crê nisso? Sim ou não? Prepara aí com alegria o teu dízimo, a tua oferta. Pastor Robson está ali do lado da maquininha. Se você precisar fazer via cartão, pode fazer. Nós vamos fazer o dízimo e a oferta. Em seguida, nós vamos entregar para você o óleo de unção e a gente recebe o culto. Bom? Alguém precisa de envelope? Presente ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós recebemos uma palavra profética. Nós estamos debaixo, Pai, de um tempo profético. E nós sabemos que o Senhor se faz presente em cada momento. Toma, Pai, esse momento agora em tuas mãos. E cada um dos dizimistas e ofertantes serão surpreendidos pelo Senhor. Eu libero uma palavra a favor deles. Senhor, em nome de Jesus, surpreenda, Pai, um crescimento sobremaneira grande, para que possam entender que só o Senhor pode fazer. Os profissionais liberais, autônomos, todos aqueles que necessitam, Pai, de uma provisão, e do céu saia essa provisão. Meu Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu consagro disso na oferta do meu corpo e abençoo. E assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Eu também vou subir.
e principalmente no portão da sua casa, ok? Portão de entrada, saída. Ore lá, declare que está blindado pelo sangue do Senhor. Você vai ver grandes coisas sendo vistas por você. Bênção do Senhor ao dispor daqueles que amam o Senhor. Ou seja, estão ao dispor de você, da sua casa, da minha vida. Por que a gente não recebe isso? Meu povo não recebe porque não sabe pedir. Não recebe porque pede mal. Nós precisamos aprender como acessar o céu. Hoje você está aprendendo a blindar a sua casa. Blinda, guarda, cuida. Grandes coisas você vai ver daqui para frente acontecendo. Você crê nisso? Mais uma vez a palma do Senhor. Obrigado pela palavra. Muito bem. Ele falou algo aqui muito sério. Daqui uns dias pode ser você aqui. Esteja preparado para isso. Ore, busque do Senhor. Eu vi domingo, né, na apresentação aqui, o menino do pastor Robson. Até comentei aqui, se não me engano. Como é que é o nome dele? O Arthur. O Guilherme, pequenininho, estava no altar apresentando. Hoje ele está ministrando a palavra do Senhor. O Arthur, daquele tamanhozinho, está ministrando. Daqui a pouco ele está pregando a palavra do Senhor. Assim com seu filho, assim com a sua família, assim são com aqueles que buscam o Senhor. Amém? Coloca a sua mão sobre o teu coração. Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo culto, obrigado pela manifestação da tua glória. Que o Senhor esteja junto de nós todo o tempo. Guarda, Pai, a tua igreja, a tua casa, cada um de nós seja guardado a mente, o coração, o físico, e que nós possamos, ó Deus, cumprir, como foi ministrado, o propósito que há no coração do Senhor. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Essa é a mão poderosa de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações, nosso amigo Espírito Santo, estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor abençoe.